Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa, né, assistindo, participando desse culto, e boa noite para você que depois também participará, porque culto gravado a gente pode assistir depois, em outros momentos, e eu espero que você que não esteja nesse momento em culto conosco possa assistir depois, né? Que essa canção seja uma verdade em nossos corações, né? Que Deus é grande, declarar a grandeza de Deus, um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus em quem nós podemos descansar nele, né? Que seja uma verdade na minha e na sua vida, né? E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando em nossos corações e agora através da palavra deles. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, ó Pai, pela oportunidade que temos de te cultuar, de adorar o teu santo nome, ó Pai. E nesse momento nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, ó Pai. Queremos olhar para a sua revelação, ó Deus, aqui no texto e entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações para os dias de hoje. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos desde o início do mês de dezembro com uma série de pregações e o tema da nossa série é Jesus, novas de grande alegria para o seu Natal e para o seu Ano Novo. E talvez você ainda não tenha ouvido as pregações anteriores, porque desligou nesse período de final de ano, foi viajar, enfim, fez várias coisas e não ouviu as pregações, ou talvez você está nos visitando aqui hoje presencialmente, ou talvez através da internet, e não ouviu essas pregações, e talvez na sua pergunta e na sua mente passe o que é essas novas de grande alegria. Ou talvez você até está ouvindo as pregações, Deus até tem falado ao seu coração, mas você tem dúvidas. O que seriam então essas novas de grande alegria? O que significa na prática dizer que Jesus é uma boa notícia, que é uma nova de grande alegria? E aí algumas coisas me vieram à mente, porque talvez você esteja se perguntando, boas notícias diante de uma realidade de tantas fake news, de tantas falsas notícias. Boa notícia, existe espaço para boas notícias diante de um cenário de más notícias, de notícias ruins. Quando, por exemplo, nós olhamos para o noticiário, né, para as mídias e para aquilo que nós temos como informação, e nós terminamos um ano, e nós sabemos disso, e você tem visto isso cada vez mais, nós terminamos um ano e começamos outro no meio de uma grande pandemia. E no meio dessa pandemia, uma série de desinformações. E é interessante porque eu, no primeiro dia do ano, já sabia que pregaria hoje, eu fiz uma pesquisa no Google, e eu cheguei lá, os dados que você já sabe, mas nós, no primeiro dia de janeiro, nós tínhamos aqui no Brasil 194.949 vidas que foram mortas por conta do Covid. No mundo, nós tínhamos 1.820.900 e não sei quanto, e aí a matemática nos ajuda a descrever, mas a gente tinha mais de 1.800.000, e hoje nós estamos em mais de 1.900.000, e nós batemos os 200.000 no nosso país essa semana. Notícias que alguns tratam como números, estatísticas, e que chamam de informações cheias de exageros, e que alguns entendem que é isso mesmo, mas será? O fato é que essas 200.000 pessoas são compostas de histórias de famílias, de tragédias, histórias de dores, lágrimas, histórias reais. Filhos que perderam seus pais, mulheres que perderam seus maridos, maridos que perderam as suas esposas, pais e mães que perderam seus filhos. Quantos avós, quantos irmãos, quantos tios, tias, primos, profissionais, amigos, ministros do Evangelho, alunos, professores, membros de igrejas. Talvez você traga marcas
de perdas de pessoas queridas e tantas outras que sabemos e temos orado porque estão internadas em estado grave. É verdade também que temos milhões de pessoas recuperadas ou que ficaram totalmente assintomáticas. Temos uma vacina chegando. Isso é uma boa notícia, nos traz alegria, mas não é suficiente para direcionar a minha e a sua vida. Em depositarmos toda a nossa esperança, confiança em circunstâncias. Pois outras situações do cotidiano podem surgir. Quais seriam então as boas novas? De grande alegria, que é o foco dessa série de mensagem, o Evangelho. Palavra que traduzida para nós como Evangelho, que vem do grego e que significa uma boa notícia, uma boa informação, uma informação que produz alegria, que produz satisfação em nossos corações. Nós abrimos essa série de mensagens com um texto que menciona a boa notícia, o Evangelho, que é dado pelos anjos aos pastores que estavam no campo. O anjo diz que está comunicando uma boa notícia, ele está trazendo uma nova informação. O anjo está evangelizando, ele está trazendo uma nova informação. Veja comigo Lucas 2, de 10 a 11, que nós lemos na abertura dessa série, diz assim: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a pergunta então para nós é: qual é a boa notícia? Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Cristo é o Evangelho, Cristo é a boa notícia para nós. E o que é então as consequências e o que significa esse Evangelho? O Evangelho, ele é o poder, ele é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos salvar, nos reconciliar e nos regenerar, nos dar nova vida, para uma viva esperança, segundo a vontade de Deus. Não é uma mensagem imediatista, instantânea, triunfalista, como temos visto nos nossos dias. O Evangelho, Cristo, tem como objetivo estabelecer uma comunhão que foi quebrada com Deus. Todo o desenrolar dessa boa notícia, o plano de Deus de trazer o homem de volta, do resgate de Deus para o homem, está narrado de Gênesis a Apocalipse. Ao longo das Escrituras, nós encontramos o conteúdo desse Evangelho, boas novas, que transforma vidas e que reconcilia aqueles que estão afastados, que fortalece o cansado, que renova a nossa esperança e que nos lembra da misericórdia, do amor e do cuidado do nosso Deus. Isso é uma boa notícia. Tendo isso em mente, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, deixa aberto, nós já leremos, mas eu quero te introduzir aqui no texto. Paulo, autor da carta aos Romanos, ele foi alcançado por esse Evangelho, do qual ele se tornou, ele se considera servo e separado. Ele vai para proclamar essa mensagem e ele vai dizer isso lá no capítulo 1, verso 1, que ele é servo e separado. Ele começa a sua carta se apresentando como um servo, separado pela mensagem desse Evangelho. E Paulo, ele escreve aos Romanos que é um povo, uma igreja que havia sido fundada, que não havia sido fundada por ele, e que ele não havia estado ali presencialmente ali, nem por ele, e muito possivelmente por nenhum dos outros apóstolos. E Paulo, então, ele tem um dos propósitos, quando ele escreve a carta, que é instruir, é ensinar a igreja. E Paulo, logo no começo dessa carta, ele decreta a falência do homem. O homem não pode fazer nada por suas forças. A humanidade caída, separada de Deus, é inacessível por ela mesma a esse Evangelho da salvação.
Paulo nos ensina que a razão do Evangelho, Jesus, ele é a salvação de pessoas, e esse Evangelho não é apenas uma informação, uma história sobre uma pessoa, era uma vez num reino muito distante, é uma verdade, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E esse Evangelho implica em transformação. E esse Evangelho, ele demanda a nossa fé, a nossa confiança, o nosso compromisso. E em Cristo, nós somos convidados, convocados para uma jornada de fé, para uma caminhada de fé. E com isso em mente, eu quero ler o texto com você. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um texto bastante conhecido, principalmente a segunda parte do verso 31, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ou talvez o verso 37, que diz que mais em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é também um dos textos pouco refletido, principalmente em relação ao seu significado e às suas lições. E é isso que eu tenho como proposta para nós nessa noite. Refletir sobre o texto e tentar extrair algumas lições e princípios para nós. Paulo, ele começa esse texto dizendo que nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Ou talvez, em sua versão, todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, Deus, ele não perdeu a direção da história. Ele tece, ele entrelaça, ele age em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Deus está agindo em todas as circunstâncias da história. A vida é feita de momentos bons e ruins, de alegrias e lágrimas, de dor. Às vezes estamos no monte, mas outras vezes estamos no vale das desesperanças. Experiências boas e experiências ruins, projetos finalizados e projetos interrompidos por diversos motivos, saúde e doença, nascimento e perda de pessoas queridas, momentos de alto entusiasmo, mas momentos de desânimos, momentos de estar em um bom emprego, feliz, com carreira, e momentos de estar tentando encontrar e se restabelecer na carreira. E até talvez um momento de recolocação profissional, momentos de estarmos bem no casamento e momentos que estamos passando por dificuldades no casamento, momento em que você pode olhar para a sua vida de uma forma geral e ela parecer sem propósito,
uma rotina que parece não ter sentido, que gera tédio em você. Mas é aqui, na circunstância, nos momentos em que o cenário da vida, onde muitas vezes nós ficamos insatisfeitos, porque os nossos sonhos se desmoronaram, porque em nossos pecados nós falhamos muitas vezes, é aqui que gera em nossos corações uma grande insatisfação. É por colocarmos a nossa esperança nas circunstâncias, na nossa habilidade de entender e resolver todos os problemas, de estudar e propor cenários, que nós ficamos insatisfeitos e tristes. Os problemas da vida são reais. E muitas vezes nos farão sofrer. Muitas vezes irá doer. Mas precisamos ter a certeza de que as nossas alegrias e dores estão sob o controle de Deus. E quando sofremos, o nosso sofrimento tem um sentido no propósito eterno de Deus. Ele permite em nossas vidas aquilo que é para o nosso bem e para o seu propósito. Deus, Ele continua reinando, Ele continua soberano, Ele continua sendo o Senhor da história. E Ele continua nos sustentando. Às vezes, a gente pensa que o Deus da Bíblia é um Deus que é pego de surpresas. Que Ele ficou surpreso com aquilo. Mas o nosso Deus, o Deus da palavra revelado nas Escrituras, é um Deus que sabe todas as coisas. Ele não é pego de surpresas. Aquilo que está escuro para nós não está escuro para Ele. Ele sabe, está no comando de todas as coisas. Ele nos ama, Ele está no controle de tudo e deseja o nosso bem. Podemos perder coisas materiais. Podemos perder bens preciosos, pessoas queridas, enfrentar todas as situações que falamos no começo dessa mensagem. Choramos, questionamos, e em alguns momentos até discutimos com Deus. Mas tem uma coisa que nós não perdemos: Deus. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. E é isso que nós deveríamos descansar. Isso nos basta. Não deveria haver razões, desespero, dúvidas ou ansiedade no coração de quem ama a Deus. Porque o nosso destino está em suas mãos. E Ele trabalha para o nosso bem, mas como falhamos nisso? Mas Deus sabe disso, da nossa limitação. E a primeira lição para nós nessa noite é que Deus age continuamente e com propósito na vida dos seus filhos. Deus está agindo todo o tempo e Ele tem propósitos para mim e para você. Mesmo quando parece que está tudo escuro, mesmo quando estamos naquele momento de desesperança total, que parece que nos falta força, Ele tem propósito para nós. Deus age em todas as circunstâncias da nossa vida, sejam elas boas ou ruins. A nossa vida é feita de circunstância. Seria uma hipocrisia, uma mentira dizer que nós só viveríamos momentos bons, porque em algum momento você vai sentir uma dor de dente. Em algum momento você vai ter uma unha encravada que vai doer. Deus age em todas as coisas, e nada é pego de surpresa para Ele. Ele está agindo em todas as áreas da sua vida. Naquilo que você gosta, naquilo que você gostaria de estar vivendo, naquilo que você não gostaria de estar vivendo, mas que está vivendo. Ele continua cuidando de você, Ele continua te amando, Ele continua oferecendo a graça dEle, Ele continua oferecendo o perdão dEle. Deus não é que nem a gente. Estava preparando o texto e pensando, sentando ali, refletindo, eu me lembrei de uma ilustração. Mas nós, homens, somos procrastinadores, ou seja, nós gostamos de adiar as coisas. E um ditado que cabe bem para nós, homens, é que nós gostamos literalmente de empurrar com a barriga. E imagino que cada um de nós, se não teve algo como esse que eu vou falar, mas em algum momento já viveu isso. Você tem uma latinha de tinta que você comprou para pintar um cômodo da sua casa e passou o tempo, e passou o tempo, e passou o tempo, e a parede ficou úmida, e apareceu uma outra mancha, e você
você foi empurrando e não pintou. Só que agora você está em casa, né? Agora você não tem mais desculpa. Agora você está de quarentena, você não pode sair tanto, né? Se você for alguém que está obedecendo aí os decretos, você está mais isolado um pouquinho. E aí sua esposa chega e fala, vamos pintar aquele cômodo? Só que aquela latinha de tinta não é mais o suficiente, porque a parede está mais suja. E aí vai você para o trabalho, vai comprar mais tinta, vai preparar lá a tinta, vai comprar os acessórios, vai colocar o rodapé, as fitas lá, vai colocar jornal, vai arrastar o móvel, vai cobrir o móvel que você não consegue arrastar, e começa a pintar a sua parede. Você vai fazer tudo o que você gosta ali? Quem gosta de pintar rodapé? Mas para a parede no final ficar azulzinha lá da cor que você escolheu, um exemplo. Você não tem que pintar o rodapé? Sabe, a nossa vida, o Deus, Ele age na matéria-prima, naquilo que nós orçamos ali, na minha ilustração. Deus, Ele age em todas as coisas. Para a parede ficar azul, vai precisar ser o rodapé. Então, para a sua vida, para Deus cumprir aquilo que Ele quer fazer, às vezes vai ter que passar por isso. Mas o importante é que quando você começa a pintar, você sabe que no final vai ficar azul, ou a cor que você escolheu. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que no final vai ficar tudo bem, porque Ele nos ama, porque Ele tem cuidado. Então por que não descansar, se entregar diante dEle? Vai ter rodapé para pintar, vai ter fita crepe para pôr no cantinho, vai ter andaime para fazer, enfim, são partes, são coisas, são situações que viveremos na nossa vida, estou ilustrando, mas são dias ruins que viveremos, mas Deus continua agindo em nossas vidas. Por isso, essa lição é que Deus, Ele age continuamente com um propósito na vida dos seus filhos. Ele sempre está agindo e Ele tem propósito. Você fala para mim, nossa, Bruno, é difícil dizer que Deus tem propósito quando o meu coração está doendo. Sim, Ele tem propósito. E talvez o propósito para você nessa noite, que está aqui ou que está nos ouvindo, é simplesmente se render diante dEle. Falar, eu construí um reino que eu queria para mim. Eu construí uma vida para viver para mim mesmo, e o Senhor está me mostrando que eu preciso me render diante de um Criador e sustentador de todas as coisas. Mas o texto não para por aí. Ele vai continuar dizendo que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Essa confiança que temos descansa em nossa esperança futura, na ação do Espírito Santo em nossos corações e na soberana vontade de Deus pelo nosso bem em todas as circunstâncias da vida. Para Paulo, tudo o que acontece conosco está cooperando para a nossa santificação, para a nossa salvação definitiva, o corpo glorificado. Essas coisas colaboram para sermos conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. E Paulo, ele vai descrever no verso 30, esse processo pelo qual Deus, Ele nos conforma ao seu Filho. Então Paulo vai dizer assim, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele traçou um plano antecipado para nós, Ele nos chamou, Ele nos chamou, Ele chamou um povo, aqueles que se renderam diante da sua cruz. Mas Ele não somente traçou um plano, não somente chamou, como Ele também justificou. Ou seja, aquele que Ele escolheu, aquele que Ele chamou, foram declarados livres de culpa por conta do sacrifício de Cristo. Não há mais condenação, mas Ele também glorificou. E esse é o estágio final, é estar aperfeiçoado de corpo e alma, quando estaremos na glória com o Pai. É quando Ele vai completar tudo aquilo que Ele planejou para nós. Esse é um texto que os teólogos gostam de debater por conta dessas palavras, predestinação, justificação, mas de uma forma geral é que Deus, o texto nos diz que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos tornou livre de culpa e Deus nos glorificou. Ele está olhando de uma forma geral daquilo que Deus está fazendo no seu tempo. Há um escritor que ele fala isso de uma forma muito simples, que eu acho interessante. Tim Keller descreve assim, ó, Deus derramou o seu amor sobre nós. Deus planejou um destino glorioso para nós.
E Deus executa o seu plano no tempo certo. E Deus completa o seu plano na eternidade. Deus derramou o seu amor sobre nós. Deus planejou um destino glorioso para nós. Ele executa o seu plano no tempo. E ele completa esse plano na eternidade. E é interessante porque a gente olha isso na nossa mente, dentro dessa temática, a gente quer enxergar isso de uma forma cronológica, com o nosso tempo. Mas para Deus não existe de passado, presente e futuro. Não é algo cronológico. Deus, ele vê o fim desde o início. Em seu plano e propósito, todos os eventos futuros são abrangidos. Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano e por isso nós podemos e devemos descansar nele. Aqueles que foram escolhidos, chamados, justificados, ou seja, perdoados, livres de culpa, e estão sendo glorificados, serão glorificados para nós, mas para Deus já glorificados, estão passando por um processo de aperfeiçoamento. E o modelo que Paulo estabelece, que Deus estabelece para nós aqui através de Paulo, é o modelo de Jesus Cristo. E esse processo só será finalizado quando estivermos na glória. Estava lendo um livro recentemente e o autor dizia algo muito interessante. Os seres humanos geralmente focam nos resultados. Queremos que as coisas deem certo. Deus certamente se importa com o resultado. Deus certamente se importa com o resultado, mas Ele também age no processo. Deus não está presente somente na entrega final. Ele também está presente no processo. E o mesmo autor, ele finaliza aquele capítulo dizendo: a história das Escrituras está repleta de mistérios e surpresas, porque Deus está no controle da história e não as pessoas. Nas Escrituras, mas é o mesmo Deus que controla a minha e a sua vida. A gente olha para as histórias da Escritura e a gente vê lá em Gênesis, por exemplo, Deus mandando construir uma arca. E a gente vê Noé construindo a arca, os animais entrando, acaba o dilúvio, enfim, a gente fala, uau! Mas quantos de nós estaríamos dispostos a fazer o que Noé fez? Nós olhamos Abraão e vemos Abraão entregando o seu filho com fé, mas quantos de nós estaríamos dispostos a viver o processo que Abraão viveu, até chegar o momento de Deus dar o filho e depois pedir o filho? Nós olhamos Moisés entrando, conduzindo o povo para uma terra, tirando o povo do Egito, abrindo o mar Vermelho, mas quantos de nós estaríamos dispostos a viver o processo de lidar com aquele povo difícil, de duro coração? Nós vemos Josué derrubando as muralhas, entrando na terra, mas quantos de nós estaríamos dispostos a pisar no Rio Jordão e ver aquela água baixar? Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer aquela loucura de dar a volta com as trombetas lá e os negócios desmoronar tudo? Nós queremos ver o Deus que livrou o povo, Gideão, Débora, o período dos juízes, e nós olhamos para a história bíblica e falamos, uau, que lindo, mas quantos de nós estaríamos dispostos a se dobrar diante de um povo idólatra? Nós olhamos para Davi e nos maravilhamos pelo fato dele ser um homem pecador, mas segundo o coração de Deus. Mas quantos de nós estaríamos dispostos a derrotar um gigante, a enfrentar Saul, a unificar um reinado e a cumprir aquilo que Deus estava fazendo? Nós olhamos para a história dos profetas e nós vemos um povo rebelde, de duro coração, mas quantos de nós talvez ouviríamos a voz de Deus? Nós vemos um povo no cativeiro, essa é a história bíblica, eu estou resumindo, mas nós vemos um povo no cativeiro, e quantos de nós não faríamos como muitos fizeram e ficaria na sua casa acomodado e não voltaria para reconstruir o muro, o templo e a ordem religiosa? Nós queremos ser como Jesus, como Paulo diz, mas quantos de nós estamos dispostos a sair da multidão, a sentar na mesa com o mestre, e a responder para ele, o que as pessoas estão dizendo para o que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a colocar as nossas dúvidas, como por exemplo, Senhor, mostra-nos o caminho, e ouvir de Jesus, há quanto tempo estou conosco, com vocês, eu sou o caminho.
Quantos de nós estamos dispostos a caminhar com Jesus a ponto de fazer o que Pedro fez, e mesmo depois de negá-lo e responder a pergunta, tu me amas? Nós não queremos viver o processo. Nós não queremos viver o que Deus está fazendo. Olha Pedro, o processo que ele viveu. Isso é só um exemplo bíblico, de uma forma muito simples da história da Escritura, para a gente pensar em quantas vezes nós queremos ser crente de verdade, mas quantos de nós estão dispostos a dar a vida por Jesus, como os apóstolos deram, os mártires da igreja deram? Nós queremos que a pandemia acabe. Nós queremos nos reunir aqui no templo, nós queremos estar juntos, mas quantos de nós fomos transformados, prostramos os nossos joelhos, oramos diante de Deus, abrimos as Escrituras e nos doamos nesse tempo? O propósito de Deus, de nos chamar, de traçar um plano, de nos chamar, de nos perdoar e de nos glorificar, é para que a gente viva esse processo e se torne um discípulo que se pareça com o seu mestre. Às vezes, Deus deseja que esperemos. Embora algumas vezes podemos pensar que esperar é perda de tempo. Às vezes, Deus permitirá que passemos por provações, por dias ruins, mas muitas vezes Ele nos moldará diante dessas circunstâncias. O que Deus está fazendo em sua vida diante dessa dificuldade que você está enfrentando? Embora, como já disse, muitas vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo, Deus muitas vezes nos surpreende com mudança de história, assim como as histórias que eu narrei para vocês das Escrituras. Segunda lição para nós: o plano de Deus é para que sejamos a imagem de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. É Ele que nós devemos imitar. Nele, na cruz de Cristo, na obra dele, nós nos tornamos aquele que era filho unigênito, né, o primogênito, o filho único, nós nos tornamos irmãos ali e servos de Cristo Jesus, que é isso que Paulo vai dizer mais para frente. Mas eu quero avançar para os versos 31 e 39. Porque Paulo vai dizer assim, logo no comecinho: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Essa é a pergunta para nós. Tudo aquilo que nós falamos aqui no capítulo 8, e muito possivelmente tudo aquilo que Paulo já estava falando para aquele povo. E Paulo, ele usa uma técnica aqui, muito usada por Paulo, que é aquelas perguntas quando você meio que encurrala a pessoa. Você coloca uma pergunta que ele não tem como não dizer não. Por exemplo, vocês estão vivos? Você não vai dizer não para mim, porque todos que estão aqui estão vivos. Então Paulo, ele vai usar uma técnica mais ou menos assim. Então ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus que planejou tudo isso é tão poderoso, então por que ter medo? Aquele que não poupou o seu próprio filho, se ele está disposto a abrir mão do seu filho, por que ficamos tão agitados? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se foi Ele que nos perdoou, nos justificou, porque ainda nos sentimos culpados diante de coisas que fazemos? Quem os condenará? Cristo morreu e ressuscitou, e intercede por nós, levou uma vida perfeita e está diante do Pai em nosso favor. Por que se sentir culpado, e não perdoado, e não se prostrar diante desse amor? Quem nos separará do amor de Deus? Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? E aí, Paulo vai dizer, usado por Deus de uma forma muito linda: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome ou nudez, ou perigo ou espada? Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida,
nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, queridos, podemos passar, e se você ainda não passou, certamente em algum momento passará por algumas coisas, como angústias, tribulação, perseguição, fome, entre tantas outras coisas. Mas será que essas coisas podem te afastar do amor de Deus? Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e parece que na nossa realidade falta amor de Deus por nós. Não é o fato de você ter dificuldade em vê-lo, ou por não entender aquilo que ele está fazendo, não significa que ele não está presente. Deus está presente. E está trabalhando em você. E quer trabalhar através de você. Problemas, dificuldades, incertezas, ansiedade. Paulo vai dizer que nem as circunstâncias mais extremas, nada na criação, é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama, não porque há alguma coisa boa em nós, mas simplesmente por causa da sua escolha e da sua vontade. Ele nos ama. Ele nos ama porque ama. Deus não prometeu que o sofrimento não iria chegar até nós. Mas Ele prometeu que nunca nos separará do seu amor. Não perdemos Deus, nós continuamos com Ele, porque Ele está aqui, Ele está presente. A mais sublime, expressão do amor de Deus foi demonstrada na cruz. E é derramada em nosso coração através do Espírito Santo, quando nós reconhecemos que nós estamos diante de Deus e voltamos para Deus. Perceba e sinta o amor de Deus na sua angústia, na sua dor, na sua solidão, na pandemia, no cenário que você não imaginou viver, na sua limitação, na sua incapacidade de lidar com situações, naquilo que não dá para fazer nada, onde é só o agir de Deus. Perceba e sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus na sua dor, na sua falta de esperança. Terceira lição para nós. Perceba e deleite-se com tudo isso que Paulo falou aqui nos versos de 31 a 39. Perceba e deleite-se no amor de Deus quando os dias forem difíceis. Perceba Deus. Delicie-se, descanse nesse amor dele quando os dias forem difíceis. O tempo avança e quero caminhar então para a conclusão. Diante de tudo que falamos até aqui, 3 lições para nós. Como disse, primeira, Deus age continuamente com propósito na vida dos seus filhos. Nossas histórias não estão à deriva no mar da vida, estão nas mãos do nosso Deus. O plano de Deus para as nossas vidas, segunda lição, o plano de Deus para as nossas vidas é para que sejamos imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar em imagem de Jesus, e Ele também precisa ser Senhor das nossas vidas, não só o nosso Salvador. Perceba, terceira lição, perceba e deleite-se no amor de Deus quando os dias forem difíceis. O que Deus diz para nós nessa noite, meus irmãos: eu te amo na sua angústia, eu te amo na sua dor, na sua tribulação, eu te amo antes mesmo de você nascer, eu te chamei, te perdoei, e a sua jornada não terminará no túmulo, mas com um corpo glorificado na eternidade. E tenha fé na sua trajetória e esperança nisso, porque é isso que a palavra de Deus nos promete. A grande mensagem para nós, a boa nova para nós nessa noite, é que saiamos daqui com essa segurança, com essa boa notícia, do amor de Deus inabalável, que é estável, que é firme, que é seguro e que nós podemos descansar nele. Essa é a boa notícia de Deus para nós. Comece esse ano com essa certeza. Deus age em todas as coisas, nas boas ou nas ruins.
Ele não está alheio. Ele não te abandonou quando você tem vivido coisas ruins. Ele deseja te transformar. Esse processo que você está vivendo é porque Ele está também querendo te transformar à imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Que você seja parecido com o seu Filho, que tenha virtudes de Jesus na sua vida. E a boa notícia, dentro disso, é para fechar que Ele diz: eu te amo. E eu sempre te amei, porque eu planejei a sua história desde o começo até o ponto final, que será nos braços dele, para aqueles que creem e para aqueles que são seus filhos. Existe melhor notícia do que essa? Se não descansar e falar: Senhor, me ajude na minha incredulidade, porque essa é a minha oração. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu tenho dificuldade em aceitar tudo isso. Mas é isso que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero descansar no Senhor. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor mais uma vez tem se revelado a nós através da Sua palavra, e o Senhor se revelou a nós nessa noite como um Deus de amor. Ó Deus, um Deus que não está distante, um Deus que está próximo. Um Deus que não é só criador, mas que é provedor e sustentador de nossas vidas. Um Deus que planejou a nossa história do início ao fim. Um Deus que vem de encontro a nós. E um Deus amoroso, gracioso, perdoador, que diz: eu seguro as suas mãos, mesmo quando você solta a minha mão. Um Deus que, de uma forma ilustrativa, o Senhor sabe disso, nos abraça, nos coloca no colo e diz: pode chorar, porque aqui é o lugar que você tem que chorar. Um Deus que revela planos. Um Deus que entra e muda histórias de vida. Um Deus que conforta corações doloridos, rasgados, amargurados. Um Deus que muda a nossa eternidade e que nos oferece perdão através de Cristo Jesus. Que diremos, pois, diante disso? O Senhor é por nós. Cristo Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E que Ele seja o nosso Senhor no ano de 2021. Que as nossas agendas, os nossos planos, os nossos sonhos estejam aos pés de Cristo Jesus. E que na dor mais profunda que possamos ainda viver esse ano, diante dessas misturas de coisas que vivemos na vida, nós possamos ouvir do Senhor dizendo: eu te amo, na tua dor. Nada pode nos separar desse amor tão grandioso, jorrado e expresso na cruz de Cristo, oferecido para nós como um perdão de pecados, para que o nosso relacionamento com Deus esteja em dia, e que você comece esse ano vivendo de uma forma intensa esse relacionamento com Deus. Ó Pai, que o Senhor continue agindo nos processos que o Senhor mesmo permite em nossas vidas, para que tenha virtudes de Jesus em nós. E mais uma vez, eu quero finalizar te agradecendo pelo teu grande amor. Que notícia maravilhosa. E o Evangelho, essa boa notícia do Evangelho, ela vem com isso. Porque eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho unigênito. É isso que o Senhor se revela para nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Pai, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, justo, fiel. E nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço para você.